Então vamos continuar a falar sobre aquilo que a gente estava comentando sobre, agora especificamente a gente começa a falar sobre os procedimentos operatórios especiais e as suas características. Eu pretendo falar especificamente sobre procedimentos operatórios especiais para dentes vitalizados, elementos vitalizados. Mas talvez a gente fale um pouco assim, só para contextualizar, já deu um gancho para a parte de elementos não vitalizados. Tá bem? Então, vamos já lá para a projeção. Muito bem. Então, primeira coisa, assim, vamos falar sobre as definições. Afinal, o que são procedimentos operatórios especiais? Então, eu já falei que são é tudo que vai formar uma base, ou seja, nós temos o dente destruído, imaginar que a gente não tem mais aquele elemento dental nas suas configurações originais, ou seja, temos uma perda de estrutura. E essa perda de estrutura ela pode variar de um certo grau para até toda a estrutura dental, só sobrar a porção radicular. E aí a gente vai pensar numa reabilitação, lembrando que sempre se o elemento tem viabilidade para uma restauração, viabilidade para exercer função mastigatória no contexto da cavidade bucal. Então, os procedimentos operatórios especiais consistem em todas as manobras que o cirurgião dentista vai fazer para dar as condições de que o paciente consiga receber uma prótese sobre esse elemento. Então, vai dar a base, a fundação, o arcabouço, a estrutura, a infraestrutura, o alicerce, para que a gente possa fazer uma restauração indireta sobre esse conjunto dente e essa base que a gente vai fazer, ou seja, o dente e os procedimentos operatórios especiais. E aqui cabe relembrar a vocês um conceito que a gente vai tocar várias vezes, mas que assim, quando a gente for planejar o término dessa restauração indireta, esse término tem que ser planejado em estrutura dental viável, estrutura dental sadia, e não nesses materiais desse arcabouço, não nesses materiais de procedimentos operatórios especiais. Não no preenchimento, não nos núcleos ou retentores intrarradiculares individualizados. A gente vai falar sobre isso. Isso que eu acabei de mencionar já seria um procedimento operatório especial quando a gente tem uma situação de destruição dentária que comprometeu a polpa dentária, ou seja, a gente precisou instituir uma terapêutica endodôntica. Então, eu disse que eu ia tentar me ater só a dentes vitalizados nesse momento, mas é claro que a gente às vezes tem que tocar nesse tipo de assunto. Então, vamos lá para a projeção para a gente ver as definições. Afinal, o que são POE, ou seja, procedimentos operatórios especiais? São restaurações de fundação ou base, o arcabouço que eu falei, a infraestrutura, o alicerce para a gente poder executar uma restauração indireta sobre o conjunto remanescente dental, mais essa base que a gente vai fazer. Lembrando que o término é sempre em estrutura dental viável. Para que a gente faz? Para padronização do preparo cavitário e adequação aos requisitos ótimos de uma restauração indireta. Ou seja, quando a gente tem aquela destruição e a gente faz essa base, a gente tem uma ideia de como a gente vai executar o nosso preparo cavitário, planejando aquele término em estrutura dental viável, ou seja, no remanescente dentário, não nessa base que a gente vai fazer. Mas com isso, a gente padroniza o preparo cavitário para que ele tenha uma espessura única de desgaste, que a gente vai ver até nos livros clássicos, no Schillingburg, no livro do professor Tetsuo Saito, e no Pegoraro, no Mesomo, em todos os livros de prótese fixa ou de dentística operatória que versa sobre preparos cavitários indiretos, a gente vai ver que existe uma lógica de desgaste dentário. E essa lógica de desgaste para o preparo cavitário, ela só consegue ter essa
uniformidade de espessura e seguir essa lógica se a gente trabalha como se fosse um elemento rígido. Então a gente faz essa base sobre o que sobrou de remanescente dentário para a gente planejar todo esse preparo cavitário tal qual se fosse um elemento rígido, tomando, é lógico que não é um elemento rígido. Então a gente vai pensar num conjunto, o remanescente dentário mais essa base que a gente vai fazer, eu vou discutir aí com vocês como que a gente faz isso, que basicamente é o que vocês aprenderam em dentística. A gente vai fazer essa base utilizando os recursos aprendidos em dentística restauradora com materiais diretos. E alguma variação de técnica quando a gente usa alguns materiais indiretos também para fazer esses procedimentos operatórios especiais. Mas a gente vai trabalhar como se fosse o raciocínio de um elemento rígido e a gente vai fazer esse preparo sobre esse conjunto base remanescente dentário, tal qual se fosse tudo rígido, um elemento rígido. Por isso que o treinamento, prestem atenção no que eu vou dizer agora, por isso que o treinamento laboratorial em prótese a gente faz com dentes artificiais, com dentes de plástico nos nossos laboratórios, com elementos como se fossem rígidos. Então, os preparos cavitários são treinados como se fossem elementos rígidos. Na prática, vocês nunca se perguntaram se na prática a gente vai receber só elementos destruídos, né, grandes cavitações, grandes destruições dentárias, como é que eu vou fazer um preparo cavitário nesse elemento? Porque a gente está pensando no preparo cavitário já com essa base. A gente, na verdade, está pensando o conjunto, o remanescente dentário, mais essa base, esse arcabouço, esse alicerce, essa fundação que a gente vai utilizar para fazer o nosso preparo cavitário nesse contexto do conjunto base mais remanescente dentário. E o cuidado principal que a gente tem que tomar, além dos cuidados técnicos que estão nos livros dos preparos cavitários, é executar o nosso término em estrutura dental viável ou sadia. Eu gostaria, nesse momento, de compartilhar uma tela de um PDF, que na verdade assim, é o escaneamento de um livro do professor Edmir Matson e do professor Carlos de Paulo Eduardo, que eu indico para leitura nesse momento. É um livro antigo que fala de materiais de procedimentos operatórios especiais, né? Especialmente assim no caso dos preenchimentos com materiais diretos, inclusive materiais que hoje em dia são pouco utilizados, como é o amálgama de prata, mas que é muito interessante a leitura no sentido filosófico. E é um capítulo curtinho, um capítulo muito fácil de ler e entender esse conceito. Esse capítulo também está naquela lista de PDFs que eu enviei para vocês e que essa pasta onde tá essa lista de PDFs está aqui embaixo, tá a descrição do link do Dropbox onde vocês podem acessar essa pasta. Dentro dessa pasta tem muitas coisas interessantes para leitura e estudo e dentre elas esse capítulo que eu vou mostrar agora para vocês. Só para mostrar para vocês entenderem o que vocês devem depois ler. Então vejam, aí na tela está esse livro que eu mencionei para vocês. É um livro dos anos 90 e se chama Moldagem em Prótese Unitária. E apesar de tratar apenas de prótese unitária, e lembrem-se, quando a gente fala de prótese unitária é daquela classificação que eu falei para vocês de prótese fixa, quando a gente tem um elemento, um remanescente desse elemento, e a gente faz alguns procedimentos e faz uma indireta sobre esse elemento. Ou seja, esse elemento é o próprio pilar, ele não está recebendo, não está associado a espaços protéticos e ele não está conjugado. Então, ele é uma restauração indireta sobre um elemento com uma grande destruição dentária. Então, já na capa, a gente vê a beleza do que é um preparo cavitário e do que é a moldagem desse preparo cavitário. Aqui, no caso, a gente tem um troquel, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse capítulo, que se chama justamente Procedimentos Operatórios Especiais.
E é um capítulo muito simples, ó. Fala assim o que é um preenchimento, a gente vai falar sobre isso, e assim vai. Fala aqui dos amálgamas, utilizando pinos intradentinários, pinos intrarradiculares, a resina, a mesma coisa. E como se dá esse tal do arcabouço. Como é que a gente constrói o arcabouço para depois a gente fazer um preparo cavitário sobre o conjunto. Então vejam nessas imagens aí, a gente já pode ver que existe um preparo cavitário e existe um material aqui no meio, né? É interessante lembrar a história que eu falo sempre. Eu vou repetir muitas vezes, inclusive isso eu costumo cobrar em prova, em avaliações. Que onde é o término do preparo cavitário? Vocês vão aprender de tanto que eu falei. É em estrutura dental sadia, jamais em material de preenchimento ou em materiais de procedimentos operatórios especiais. Então, eu recomendo essa leitura. Olha que bonito. Aqui nós temos, do lado esquerdo aqui do que vocês estão vendo, um elemento preenchido. E do lado direito, nós temos esse mesmo elemento que foi feito um preenchimento, foi feito um preparo cavitário, ou seja, não se preparou em cima de um buraco, em cima de uma destruição dentária. Foi feito um procedimento operatório especial para dar a base em cima desse remanescente bastante destruído, mas que dê para eu padronizar um preparo cavitário como esse que vocês estão vendo do lado direito, e o término em estrutura dental sadia. Então, vamos voltar lá para a nossa projeção, né? E aí eu vou me remeter ainda algumas vezes a esses capítulos que a gente está dizendo. Então vamos voltar lá para a nossa projeção. Então, como eu falei, são bases, né? São restauração de fundação ou base, arcabouço, alicerce. A gente tem vários nomes que a gente pode utilizar para fazer uma espécie de um recheio daquele dente que está tão destruído, um recheio que vai dar a base para que eu possa executar um preparo cavitário padronizado, desde que eu leve o término desse preparo para além desses materiais de procedimentos operatórios especiais. Ou seja, além do preenchimento, além de qualquer tipo de procedimento operatório especial, mesmo os indiretos, que são os retentores intrarradiculares individualizados, os núcleos metálicos fundidos ou núcleos cerâmicos, ou seja, o término avança, né, esse recheio, e ele é em estrutura dental sadia, para a gente não ter várias interfaces diferentes, porque quanto mais interface a gente tem, no caso aí a gente vai ter só o dente, o remanescente dentário, e a restauração final. E o recheio fica todo aqui no meio. Ele é encapsulado pela restauração indireta. Então, a gente não pode deixar assim, material de preenchimento, dente e o término da restauração aquém desse material. Não, ele tem que englobar esse material. Por isso que o término é em estrutura dental viável ou sadia. Então, onde e como eu faço esses procedimentos operatórios especiais? Quase que sempre. Vejam, eu não gosto de usar palavras muito definitivas como sempre e nunca. Mas, assim, a maioria dos casos a gente faz essa base, a gente faz esses procedimentos operatórios especiais. Então, a gente utiliza desde pequenas a grandes destruições dentárias, quando há indicação de indiretas, óbvio. Em dentes vitalizados ou desvitalizados, desde que esses desvitalizados tenham um tratamento endodôntico adequado. E todos esses elementos tenham viabilidade reabilitadora, é claro. Para isso, a gente tem que avaliar sempre, e isso está no livro do Pegoraro, está em todos os livros. No livro do Pegoraro, esse conceito, filosoficamente, está bem pensado também. Naquele capítulo do professor Edmir Matson, junto com o professor Carlos de Paulo Eduardo, esse que eu acabei de mostrar para vocês, também está de um jeito muito simples. A gente sempre vai avaliar o remanescente dental, ou seja, o que sobrou de dente, aquele dente destruído, depois da remoção de tudo que é inviável, ou seja, remoção do tecido cadeado. Avaliando aquilo e
tomando-se a decisão que aquilo tem viabilidade reabilitadora, como eu vou pensar esse arcabouço e como eu vou pensar minha restauração final, essa minha indireta final? Depende do grau de destruição e depende de outros fatores, por exemplo, o padrão de oclusão, as parafunções, a musculatura, etc. A gente vai falar sobre todos esses critérios. E para eu fazer esses procedimentos operatórios especiais, eu posso utilizar um material apenas, ou eu posso utilizar vários materiais conjugadamente, que são materiais diretos ou materiais indiretos, e a mistura deles também. Para isso, eu preciso entender as técnicas e requisitos. Então, vejam que eu preciso entender uma série de coisas, desde entender o conceito, entender para que serve, o que é, para que serve, e, uma vez entendido isso, como que eu executo. E esse como, com quais critérios. Então, basicamente, o que eu vou discutir com vocês agora é exatamente isso. Então, o processo de decisão envolve eu entender sobre a saúde geral da pessoa, a saúde bucal, todo o contexto psicossocial e todo o contexto das expectativas dessa pessoa. E falando um pouco mais assim de boca, né, desse elemento destruído, como que está a resistência desse remanescente. E quando eu digo da resistência, quais os desafios que ele vai utilizar. E eu tenho que pensar na oclusão, no antagonista, etc. E quando eu penso nisso, eu tenho que vir na minha mente assim uma grande pergunta. O que esse elemento permite para a função que ele pretende? Então, assim, eu estou avaliando aquele remanescente dentário. Eu vislumbrei uma indicação para ele. A partir dessa indicação, eu preciso entender como eu tenho que fazer esse arcabouço. E aí uma das perguntas fundamentais é essa: o que o elemento permite para a função a que se pretende? Ou seja, quais são as possibilidades que eu posso fazer com aquele remanescente dentário para o fim que eu estou imaginando? Então vamos ainda conversar sobre isso. Pensem nessa frase que eu falei. Parece assim fácil para mim dizer, mas eu entendo que para vocês talvez seja muito abstrato. São só palavras. Mas em termos práticos é assim: eu tenho o buraco, eu tenho aquele dente destruído. Para eu pensar no final que eu vou colocar, se aquilo atende às minhas necessidades mastigatórias, se eu consigo, de certa forma, proteger esse conjunto dente e restauração, em especial esse remanescente dentário, para a função mastigatória, para o local onde ele está localizado, situado, né, para o local onde ele está situado e se ele vai resistir aos desafios daquele padrão oclusal, se o paciente tem ou não para a função mastigatória, ou seja, se ele vai resistir, se ele vai ter longevidade ao longo do tempo. Então, as possibilidades e algumas expectativas estéticas envolvendo um custo, às vezes, de um desgaste, ou seja, um custo biológico de remoção de mais estrutura dental num dente que já está, como é que eu vou dizer assim, ele já está debilitado, ele já está fraquinho, já sobra pouco daquele elemento. Se eu consigo, com aquele pouco, tudo isso que eu falei, de reforçar essa estrutura sem perder mais. Então, isso é muito importante. Então, as expectativas, muitas vezes, do próprio paciente não vão ao encontro, não combinam com o que eu posso fazer. Então, eu tenho que ter essa noção completa, inclusive para explicar para o paciente, para adequar o que é possível frente ao que se espera, tá bem? De repente, dentro das possibilidades, das alternativas de tudo que é possível, eu adeque a algo que o paciente aceite, entenda que aquilo é aceitável, para a gente manter aquele elemento. Isso é muito importante. Então, motivar e dar essa importância, inclusive para o paciente, é papel nosso, do cirurgião dentista. Entender de materiais e técnicas de restauração final, ou seja, o que é a restauração final? Seria a peça que vai envolver esse conjunto, base e remanescente dentário. Então, eu preciso entender dessa restauração final. E entender dos procedimentos operatórios especiais, materiais e técnicas também,
que vão fazer essa base para essa restauração final. Ou seja, eu tenho que entender de tudo, desde oclusão até todas as questões de dentística, que os recursos que eu vou precisar que tem a ver com a dentística, e das particularidades de prótese, desde a indicação, tudo que eu vou fazer até a conclusão e até a preservação do caso, como eu mostrei já naquele fluxograma. Então, para isso, a gente precisa de alguns parâmetros, que são os que a gente vai discutir a seguir. Então, os procedimentos operatórios especiais, como é que eles podem ser? Agora, conceitualmente falando. Eles podem ser preenchimento, então aprendam a entender que quando a gente vai ler lá no capítulo do livro esse conceito chamado preenchimento, tem a ver com esse recheio, né? Preencher onde falta. Então, é um preenchimento com materiais plásticos. Então, esse conceito de preenchimento é uma modalidade de um procedimento operatório especial que vai fazer essa fundação ou base para a nossa restauração indireta final. Então, só o preenchimento com materiais plásticos. Quais são os materiais plásticos que a gente aprendeu em dentística? Basicamente, se a gente for citar 3 materiais plásticos que a gente aprendeu principais em dentística. Qual o mais utilizado hoje em dia? Por exemplo, a resina composta. Segundo, amálgama de prata, não tão usado, não tem adesividade ao remanescente e tal. Tem uma série de desvantagens e algumas vantagens. E o ionômero de vidro, cimento de ionômero de vidro na consistência de restauração, principalmente aqueles modificados por resina. Existem vários ionômeros de vidro, alguns com maior resistência, outros com os menores e tal. Mas basicamente esses 3 materiais: resina composta, amálgama de prata e cimento de ionômero de vidro para restauração. Outra modalidade de procedimento operatório especial é essa segunda que está aí: preenchimento com materiais plásticos associado a pinos intradentinários. E eu falei que eu ia mencionar para vocês o que são pinos intradentinários. Então, eu separei aqui, deixa eu ver se ainda está aberto, eu separei aqui um website que tem aqui, mostra alguns pinos intradentinários. Não sei se eu fechei. Vou dar uma olhada nisso. Então veja, entrei no Google e escrevi pinos intradentinários. Apareceram no Google Imagens, né? Então vejam, por exemplo, essa imagem aqui, a gente vê que são pinos que estão, como o próprio nome diz, na dentina e mantém a vitalidade pulpar. Não tem nada a ver com a polpa. Outra imagem é essa aqui. Eles vão ser auxiliares de retentividade do material adesivo, aqui no caso, a resina composta. Então, como é uma grande reconstrução, vai ajudar mecanicamente a retentividade dessa resina composta, apesar de que a gente tem, hoje em dia, os sistemas adesivos, mas é um recurso a mais para a gente utilizar. Então, vejam, como ele tem a ver só com dentina, ele pode ser utilizado em dentes vitalizados e também pode ser utilizado em elementos desvitalizados, tá? Porque ele é um pino que ele vai fazer esse auxílio do material plástico, ele vai fazer esse auxílio independente da condição pulpar. Eu só preciso de um volume de dentina que me permita isso acontecer. E ele vai auxiliar a retentividade desse material que eu vou utilizar, no caso aqui, para fundação ou base. Mas ele poderia ser um material definitivo, de uma restauração definitiva, se eu só pensasse em diretas, em restaurações diretas. No caso aqui, eu estou usando os recursos da dentística, mas eu estou pensando em fazer uma restauração direta que vai servir de fundação ou base para uma indireta. Isso é um pouco complicado no começo, até para o paciente. Ele vai falar assim, poxa, você reconstruiu o meu dente para depois desgastar? Na verdade, aí você tem que falar assim, não, mas o que sobrou de dente era uma casquinha.
Eu estou fazendo uma base para eu fazer uma prótese sobre essa base, e aí sim ela vai proteger o conjunto remanescente dentário e também essa base. Então, a ideia aqui não é fazer uma restauração, é fazer uma base. Mas para fazer essa base, ela segue a anatomia original do dente. Então, eu uso os recursos da dentística que vocês aprenderam de restaurações diretas, mas no caso aqui eu estou fazendo tal qual uma restauração direta, mas que sirva de base ou fundação para isso que eu acabei de dizer, dos procedimentos operatórios especiais, e agora acabei de mostrar essa modalidade de materiais plásticos associados a pinos intradentinários. Então vamos voltar lá. A outra modalidade é o preenchimento com materiais plásticos associado a pinos intrarradiculares. Então, quando a gente usa essa palavra, assim, ó, do mesmo jeito que a gente falou intradentinários, agora estamos falando intrarradiculares. Lembra que no caso do intradentinários eu falei, tem a ver com dentina, independente se a gente tem um comprometimento pulpar ou não. Nos casos dos pinos intrarradiculares, o próprio nome já deixa implícito ou explícito de que a gente vai utilizar o sistema radicular, ou seja, o sistema de raízes, o sistema de condutos radiculares que compõem, inclusive, a polpa dentária. Então, quando a gente usa pinos intrarradiculares, necessariamente a gente já está falando de dentes que foram submetidos a tratamentos endodônticos prévios e que esse tratamento endodôntico esteja adequado, ou seja, vai selar toda aquela porção onde antes era a polpa dentária, a gente vai preencher com... Lembra que eu falei da obturação? Ele vai obturar esse sistema de canais endodônticos e a gente, em termos reabilitadores, na hora que a gente está trabalhando com prótese, a gente usa esse sistema para a gente colocar alguns pinos. E esses pinos, no caso dos pinos intrarradiculares, vão fazer uma função muito parecida dos pinos intradentinários. Eles vão servir de auxiliares de retenção aos materiais plásticos que a gente está utilizando. Então, por isso que essa modalidade, vejam aí na terceira linha, aí, é um preenchimento com materiais plásticos associado a pinos intrarradiculares. Então, a função desses pinos aí é potencializar a retentividade desses materiais plásticos, desses materiais de preenchimento. E uma quarta modalidade são retentores intrarradiculares, ou seja, também tem a ver com um elemento, no caso, desvitalizado e com tratamento endodôntico também, que a gente vai construir por algumas técnicas, no caso aqui técnicas indiretas, ou seja, vai ter que mandar para o protético, ele vai ter que fazer uma peça que eu vou depois cimentar nesse meu sistema de canais também. E essa peça vai servir como arcabouço do meu preparo cavitário e da minha restauração final, que vai encapsular essa peça indireta. Então, aí, nessa última modalidade, nós vamos ter duas peças indiretas, só que esses retentores intrarradiculares individualizados, eles vão servir de arcabouço para uma restauração final, cujo término não é nessa base, é em estrutura dental sadia. Então, segue a mesma regra também. Para isso, como é que a gente decide de um para o outro? Notem que existe uma relação de quantidade e qualidade de remanescente dentário, ou seja, existe uma relação com o grau de destruição desse elemento nesse contexto. Então, aparece aí o grau de destruição. A condição pulpar, para a gente entender assim, para que caminho a gente vai e se eu posso ter algum recurso ou não, sempre entendendo que quando a gente pretende manter a vitalidade, sempre que é possível manter, a gente vai optar por esse caminho. Então, avaliar a condição pulpar, avaliar qual é a indicação da peça final, igual eu falei no slide anterior, e entender o que pode ser a peça final. Incrustações, coroas parciais, que são as atípicas, 4/5, 7/8, que estão naqueles livros que eu já mencionei, para a gente ver, principalmente Schillingburg,
livro do professor Tetsuo Saito, e coroas totais, que são aquelas que envolvem a coroa inteira, como o próprio nome diz. Entender qual o material que a gente vai utilizar, agora falando de materiais de fundação ou base, ou seja, de procedimentos operatórios especiais. Quais materiais, se eu vou utilizar associação ou não, se eu vou utilizar materiais plásticos, né? Resina composta, amálgama de prata resina composta, amálgama de prata e ionômero de vidro. Ou não, ou materiais que vão ser materiais indiretos, não materiais plásticos. Então, por exemplo, materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais de resina indireta. Existe uma pequena gama que a gente vai tratar com vocês. A exigência estética do caso, a exigência do paciente, aquilo que eu já falei, que a gente vai ter que ter um conhecimento profundo disso, inclusive para indicar ou até contraindicar e saber explicar isso para os nossos pacientes e instituir o que a gente propuser com a maior segurança do mundo. Aquele último item que passou rapidinho, vou até tentar voltar. Dificuldade técnica não apareceu, eu vou exibir aqui para vocês. Está escrito aqui, ó, dificuldade técnica, localização do elemento no contexto e o tipo de preparo cavitário que eu vou utilizar. Então, vejam que na hora que a gente vai propor isso para o paciente, a gente tem que ter uma espécie de um computadorzinho que me dá toda essa na nossa cabeça, no nosso raciocínio, tem que ter um computadorzinho que vai processar todas essas variáveis e discutir com o paciente. Então, se a gente não tem isso muito enraizado dentro de nós, a gente perde um tempo e não sabe indicar. E se a gente não sabe indicar, a gente corre o risco, até iatrogênico, de indicar uma coisa só sempre. E uma coisa, às vezes, drástica. Então, eu tenho que entender as diferentes indicações para eu poder individualizar o que o caso pede para a alternativa mais adequada, mais compatível com aquilo que o determinado caso está pedindo. E para isso eu preciso ter esse conhecimento profundo do que eu estou dizendo aqui. Então vejam, conceitos como qualidade e quantidade do que sobrou de dente, ou seja, do remanescente dentário, vão me dar essas referências e parâmetros do que eu estou tentando explicar para vocês. E eu espero que vocês entendam, e eu entendo também que esse é um momento muito complicado dessa matéria. Então, de novo, eu ressalto assim a liberdade que vocês têm e até incentivo o debate. Como aqui a gente está numa aula gravada, eu peço para que vocês, caso haja dúvidas, anotem as dúvidas e procure a equipe para que a gente possa discutir, estudem também, né? Lógico que quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que tentar solucioná-la sozinho. Se não conseguir, ir com algum cabedal de informações já baseado no estudo, simplesmente para o professor, qual vai ser o papel do professor aí? Organizar o pensamento de vocês, porque o professor tem experiência nisso. Então, ele vai organizar alguns conceitos que para vocês estão vendo a primeira vez. Então, é importante o papel do professor nesse sentido, como um tutor, como um facilitador dessa aprendizagem de vocês. Então, por favor, façam uso nosso, assim, a gente está aqui para isso, para discutir esse tipo de coisa com vocês. Então, olha o efeito especial aí. Quais são as referências e parâmetros para eu saber que tipo de material que eu vou utilizar de acordo com o grau de destruição, etc. Vejam que esse raciocínio de materiais que eu vou utilizar para cada caso, ele é um raciocínio que eu vou utilizar também para as restaurações diretas. Quando eu estou pensando em restaurações em geral, primeiro eu penso nas alternativas diretas, e aí eu passo para as alternativas indiretas com aqueles parâmetros que eu comentei com vocês. Lembrando que a gente não pode indicar uma indireta, assim, pular uma indicação, só por uma inabilidade pessoal. Então, assim,
Se essa for a razão, vocês têm que se perguntar, fazer uma análise crítica. Então, tem que ser muito corajoso nesse momento. Se essa indicação, eu tô fazendo essa indicação porque eu não sei fazer determinado procedimento direto, então eu vou fazer o indireto porque quem vai fazer é o protético, eu já parto de um erro. Já não é ético, inclusive, isso. Se o caso está pedindo uma restauração direta, mais volumosa, maior, eu tenho que ter capacidade técnica de fazer aquilo que o caso está pedindo. Se eu não tenho, eu tenho que ter a humildade de ouvir a treinar e um outro caso futuro, aí eu já sei fazer, ou pedir ajuda para alguém que saiba fazer, indicar o paciente para quem saiba fazer isso. O que eu não posso fazer é indicar algo mais sofisticado, mas que não seja o que o caso precisa. Espero que essa questão ética esteja muito bem compreendida entre vocês, porque uma vez compreendida, aí a gente pode partir para as questões técnicas, senão a gente esbarra aqui e não avança no nosso conhecimento. Então vejam, referências e parâmetros. Vamos para a projeção novamente. Distância intercuspídica, ou seja, a distância entre as cúspides, quando a gente a avalia no sentido vestíbulo-lingual, a cavidade, se ela exceder, isso está nos livros, se ela exceder um tamanho, ou seja, eu tenho mais cavidade do que sobrou de dente, além de 1/3 dessa distância entre cúspides, o que isso significa para mim? Um dos fatores é que esse elemento já está enfraquecido. Se eu instituir uma restauração direta, dependendo do padrão oclusal, dependendo das parafunções que o paciente vai dar, aquele remanescente dentário, ele sozinho não vai aguentar. Então, agora eu tenho que, quando eu penso em restaurar esse elemento, eu tenho que pensar na longevidade desse conjunto, da base e do que sobrou de dente, para instituir a minha alternativa restauradora, que vai ser a mais adequada. Esse pensamento tem que levar em consideração o que o elemento vai aguentar trabalhando, ou seja, mastigando, etc., e submetido a esse padrão oclusal, submetido a esse grau de destruição, as parafunções, etc. Então, um dos critérios, dos parâmetros que eu vou olhar é essa distância intercuspídica. Ou seja, se a cavidade for ampla além de 1/3, eu já tenho que ligar um alerta aqui na minha cabeça, imaginando que esse dente precisa ser, reparem agora, vou até interromper o compartilhamento, porque esse é um tema que tem a ver com outras aulas e ele é muito importante. Eu vou precisar pensar em maneiras de proteção desse remanescente dentário. Proteção contra o quê? Principalmente do dente quebrar. Então, proteção contra fraturas, por exemplo. Quando eu penso nessas proteções contra fraturas, depois a gente, numa aula mais adiante, a gente vai retomar esse tema. Mas eu já quero tratar com vocês. Essa proteção, ela tem a ver com algo que eu preciso fazer, um procedimento que a gente vai ver nos livros e que se chama proteção de cúspides. Então, o dente precisa ser protegido, eu vou fazer a proteção de cúspides. Nos livros também tá escrito isso como se fosse uma cobertura de cúspides. Eu vou fazer um chapéuzinho para abraçar aquele remanescente e fazer com que essa força mastigatória, que nos dentes posteriores, idealmente elas têm que ser axiais, vocês vão aprender isso na disciplina de oclusão também, que essa força mastigatória ela não se concentre em áreas de fragilidade desse elemento que já está com um alto grau de destruição. Que essa força mastigatória ela seja, através dessa proteção ou cobertura de cúspides, que ela seja distribuída ao longo do elemento e ao longo do periodonto e dos esteios ósseos que a gente tem no osso alveolar e nos esteios ósseos, dos ossos que tem os arcos dentários, né? Maxila e mandíbula. Esses esteios de dispersão de forças. Lógico que quanto mais a solicitação, mais a proteção
vai ser necessária, maior vai ser a necessidade de proteção. Por isso, a importância da gente avaliar tudo isso. Então, se o dente ele já está com um alto grau de destruição e eu tenho um padrão mastigatório para funções e o encaixe dessas cúspides de um jeito que vai solicitar desse dente que já está fragilizado, eu tenho que dar condições para esse conjunto, base mais dente, mais remanescente dentário, sobreviver, ou seja, ter longevidade funcional ao longo do tempo nessa cavidade bucal. Tenho que entender isso que está acontecendo. Então, eu vou lançar mão desse conceito que se chama proteção ou cobertura de cúspides. E eu quero que nesse momento vocês lembrem daquela classificação. Se for preciso, voltar para aquele vídeo da classificação das restaurações indiretas. Vocês se lembram que eu falei das incrustações e que algumas delas são intracoronárias e outras são extracoronárias? Ou seja, em inglês, as inlays e as onlays. E até mencionei que existem alguns autores que usam o termo overlay, né? As inlays, elas concentram tensões. Depois eu vou mostrar aqui em algumas imagens. Elas concentram tensões. O dente já está destruído. Imagina que faz um efeito de cunha. Ela não está abraçando o dente. Ela está só aqui dentro. Então, na mastigação, ela vai concentrar tensões em alguns locais, principalmente na área cervical. Então, isso pode representar uma chance de fratura. Então, se eu preciso proteger, e essa fratura vai se dar na cervical, ou muitas vezes dá uma fratura vertical que condena o elemento de maneira definitiva, ou seja, eu vou precisar depois extrair esse elemento e aí eu tenho que pensar em outros tipos de soluções protéticas para esse espaço protético. Por exemplo, o implante dentário é uma dessas opções. Pode ser que eu tenha que pensar numa própria prótese fixa, porque aí vai ser um espaço protético. Eu vou pensar numa prótese fixa dessas tradicionais que a gente vai tratar aqui na disciplina mesmo. Mas o fato é assim, eu não quero que isso aconteça. Então, para isso não acontecer, eu quero proteger, eu quero que essa força não se concentre em áreas de fragilidade. Eu quero que ela seja distribuída no sistema de periodonto e nos esteios ósseos. E que ela seja distribuída com os outros elementos que eu tenho também. Aí, para isso, eu tenho que ter conceitos de oclusão dentária. Então, não posso deixar pontos de contato prematuro, não posso deixar interferências em movimentos excursivos mandibulares, etc. Uma série de conceitos que existem em oclusão. Pensando em tudo isso, agora voltando lá para aquele conceito de cobertura ou proteção de cúspides, eu vou abraçar esse elemento para eu conseguir fazer essa distribuição de forças. Então, isso que eu parei a projeção para a gente conversar aqui, é importante que depois a gente resgate esse conceito, que eu já introduzi aqui, quando a gente for falar das RMFs e for falar de qualquer outro tipo. O conceito de proteção ou cobertura de cúspides, extremamente importante em prótese fixa, unitária e sem ser unitária também. Outro conceito que eu recomendo que, se vocês não sabem ainda, nesse momento passem a estudar, é o conceito de cúspides funcionais, que são as cúspides, em geral, para quem tem uma oclusão não cruzada, uma mordida não cruzada, é aquele conceito das cúspides de contenção cêntrica ou funcionais, que são as palatinas dos dentes do arco superior, os dentes posteriores do arco superior, e as cúspides vestibulares dos elementos inferiores, do arco inferior, dos dentes posteriores do arco inferior. Porque essas cúspides de contenção cêntrica ou cúspides funcionais, elas precisam de uma maior proteção ainda, justamente porque elas são mais solicitadas. E na hora que a gente for aprender preparos cavitários, vocês vão ver que a espessura, está nos livros também, do Schillenburg, etc., a espessura de desgaste vai ser um pouco maior nessas cúspides. Por quê? Porque a minha peça final precisa de uma rigidez estrutural maior do que as cúspides não funcionais, ou as cúspides de não contenção cêntrica. Então, vamos guardar esse conceito
de cúspides de contenção cêntrica. Quem não sabe, pausa o vídeo nesse momento e estude isso. O que são cúspides chamadas VIPs? Por que VIPs? VI de vestibulares inferiores, PS, VIPs. PS de palatinas superiores, são as cúspides funcionais ou as cúspides de contenção cêntrica. Então, voltando aqui na projeção, falamos da distância intercuspídica, falamos do dente enfraquecido que precisa de proteção, de cobertura de cúspide. E outro fator que tem a ver com o conceito assim do dente destruído e que ele precisa ser protegido é a quantidade de paredes dentárias remanescentes. Quanto menos paredes, mais fraquinho o dente está, mais ele precisa de proteção também. Isso é até meio óbvio. Essa lista que eu montei é uma lista assim que eu considero bastante importante para a gente estudar bem. Então, fazer resumo só desse slide. Esse é um slide importante, que está aqui também o PDF naquela lista de links que eu mandei para vocês, da pasta que contém os arquivos importantes. Então, toda essa apresentação está lá nessa pasta. Por favor, consultem, está aqui na descrição do vídeo. Espessura das paredes, ou seja, também não adianta eu ter paredes que estão uma casquinha de ovo, fraquinhas. Então, ela tem que ter pelo menos uns 2 milímetros. Lógico que sempre se pensa no desafio, ou seja, no dente antagonista, e o que ele vai causar para aquilo que sobrou do dente. Quanto mais fraco é o que sobrou de dente, e quanto maior o desafio desse antagonista para funções padrão oclusal, mais proteção esse elemento vai precisar. A capacidade da cavidade após adequação, ou seja, após eu remover cárie, remover tudo que não é inviável, de reter mecanicamente o procedimento operatório especial. Então, aquela história do balde que eu falei entre o que se indica uma restauração direta e uma indireta. E que esses conceitos são conceitos maleáveis, baseados em tudo isso que eu falei, inclusive a parte de oclusão também. Mas a cavidade em si, se ela é uma cavidade que, por exemplo, numa classe 1, que eu tenho bastantes paredes, eu tenho uma cavidade que vai conseguir reter aquele material. Quanto mais perda estrutural eu tenho, menor essa capacidade de uma retentividade de um material, independente se ele tem capacidade adesiva ou não. Mas é importante esse conceito eu saber. Então, capacidade da cavidade de reter mecanicamente esses materiais de recheio, esses materiais de procedimentos operatórios especiais. A presença ou não de cristas marginais. Vejam que alguns autores dizem que a perda de uma crista marginal já enfraquece o dente em 60%, ele já é 60% mais fraco. Então, a crista marginal, evitar romper. Por isso que eu falei lá naquele outro slide que é importante eu treinar aqueles slots horizontais, túnel, eventualmente o slot vertical, mas tentar manter a integridade de cristas marginais porque ela é muito nobre. Ou seja, se eu tenho uma classe 1, evitar que ela se torne uma classe 2. Para isso eu tenho que ensinar o paciente a higienizar. Então, todos aqueles conceitos, até do primeiro vídeo que eu falei. O teto da câmara pulpar, que ele representa uma viga que une todas as paredes do dente. Imagina o teto da câmara pulpar, ele une as paredes. É como se eu pensasse nessa sala aqui onde eu estou, tem 4 paredes. O teto, a laje aqui do lugar onde eu estou, ele une essas 4 paredes. Então, dá uma estrutura, só o fato de eu ter esse teto, unindo essas 4 paredes, já dá uma estrutura para essa sala, para esse conjunto, assim. Então, imagina que aqui onde eu estou é a câmara pulpar. O fato de eu ter essa integridade é muito importante em termos de engenharia, em termos de mecânica. Se eu faço um buraco no teto, eu já não tenho essas paredes unidas entre si. Elas já têm uma solução de continuidade, tem um buraco. Então, para a gente fazer o tratamento endodôntico, só o fato de eu romper o teto da câmara pulpar já me enfraqueceu o elemento dental. Análogo à história que a gente falou da própria crista marginal. O fato de eu ter um tratamento endodôntico deixa o dente mais seco, mais friável, perco aquela dinâmica dentino-pulpar.
Então ele fica mais desidratado. Os materiais que a gente usa para fazer um tratamento endodôntico, para fazer a limpeza desse sistema de canais, um dos materiais são os hipocloritos, ou seja, o hipoclorito de sódio. Ele tem uma capacidade de remover proteínas. Fica só a porção mais mineral. Fica um dente mais seco, um dente menos orgânico e mais mineral. E com isso eu tenho que pensar nesse conceito que é o módulo de elasticidade do dente. Esse conceito de módulo de elasticidade a gente vai falar bastante em prótese. É um conceito que vê a relação de uma força ou de uma pressão versus a deformação dessa estrutura que está recebendo essa força. Então, lembra que eu usei aquele exemplo do automóvel que amassa ou que não amassa? Imagine assim, uma coisa que não deforma, vai aumentar o seu módulo de elasticidade. Como ela não deforma, aquela força que vai ser exercida, ela vai causar essa relação. Imagine assim que é uma equação. Força ou pressão sobre a deformação desse material. Se eu não tenho deformação, eu vou aumentar, o meu numerador aumenta. E o meu numerador aumentando é um elemento que vai ter maior módulo de elasticidade, ou seja, ele é mais rígido, ele deforma menos, é menos maleável. Então, a capacidade dele de absorver tensões é menor. Então, das duas, uma. Ou ele vai transmitir essa tensão para aquilo que está abaixo dele, como é o caso do automóvel, que transmite do automóvel duro, que ele não se amassa, e quem sofre é o motorista. Então, ele vai transmitir para aquilo que está abaixo dele, para aquilo que está conjugado a ele, ou ele vai fraturar. Então, como ele não deforma, ele pode fraturar. Então, são materiais duros. O módulo de elasticidade de uma dentina, voltando agora para isso que a gente está falando, de uma dentina tratada endodonticamente, ele é maior do que o de uma dentina ainda com a sua dinâmica biológica ativa. Então, a deformação talvez seja maior na ativa. E no caso do dente tratado endodonticamente, ele pode correr o risco de se fraturar. A proximidade do remanescente aos tecidos periodontais, isso é muito importante. Aquilo que sobrou de dente, o quanto que sobrou, o quanto que ele está perto da gengiva, o quanto que ele está perto da crista óssea alveolar. Pensando que a gente vai fazer o nosso término da nossa restauração em estrutura dental sadia, muitas vezes, se eu não tenho aquele espaço biológico que vocês aprenderam em periodontia, eu vou ter que fazer um aumento de coroa clínica para eu ter esse espaço biológico, que eu preciso de 3 milímetros da crista óssea alveolar até onde vai terminar a minha restauração. Ou seja, eu preciso de uma férula de pelo menos 1 a 2 milímetros para que eu possa contar com esse espaço biológico que é de aproximadamente 3 milímetros. Pensar no antagonista e parafunções, como eu já falei bastantes vezes, inclusive agora, há pouco. O padrão oclusal, a anatomia dos dentes, como que é o trespasse vertical e horizontal, ou seja, o overbite e o overjet. Entender sobre isso. A posição do elemento no arco, prematuridades e interferências. A dinâmica do grupo de dentes, se eu estou trabalhando em dentes posteriores, o meu raciocínio é um. Se eu estou trabalhando em dentes anteriores, o meu raciocínio é outro, pensando nessa proteção desse conjunto, do remanescente mais o material de base. E o histórico restaurador do elemento. Será que esse elemento já foi muito mexido? É a primeira vez que ele está sendo mexido? Então, entender tudo isso. Tratamentos endodônticos. Foi submetido a um apenas ou vários retratamentos? Quanto maior o grau de reintervenção, mais fraquinho é o dente, maior a proteção que ele vai utilizar. Tempo de obturação endodôntica, etc. E como está a dentina desse elemento? Espessura, qualidade, tipo, se ela é esclerosada, se ela é uma dentina primária, secundária ou terciária, se ela já sofreu, se ela tem capacidade de adesividade, qual a posição que ela está. Tudo isso é muito importante. E o histórico de corrosão bucal.
que é outro termo para erosão ácida. Então, o fator ácido também, junto com os fatores de parafunção mecânicos, eles causam um desafio maior ainda. Então, eu tenho que pensar nesses fatores antes de pensar em tudo isso, antes de pensar na reabilitação, inclusive, para eu conseguir manter ao longo do tempo. Então, vejam, esse slide aqui, ele versa sobre o quê? Sobre o quanto eu preciso de proteção versus as agressões que existem. Então, é importante eu identificar o quão o dente é fraco em termos de qualidade e quantidade do que sobrou e do que eu preciso fazer, não só para a base, mas na restauração final para proteger esse conjunto. Eu vou agora fazer o seguinte, pessoal. Esse vídeo já está ficando longo, eu vou interromper nesse momento, então eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Estudem essa parte 1. Eu vou continuar como se fosse a mesma aula, mas eu vou interromper nesse momento para fazer uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Então, por enquanto, muito obrigado a essa atenção. Quem ficou curioso, né, do que está escrito nessa minha camiseta, que eu imagino, eu ficaria muito curioso. É isso aqui, ó. Eu sobrevivi a mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail. Isso aqui é um protesto a reuniões desnecessárias e prolixas, sem muita direcionamento prático, sem objetividade. Eu sou contra isso, então eu comprei essa camiseta para tirar um sarro também, né? Então eu mostro aqui para vocês para a gente não terminar esse vídeo aparecendo só a primeira linha, assim. Dá muita curiosidade, né? Mas assim, fora esse assunto assim que é meio lúdico, meio engraçado, por favor, estudem tudo isso que eu falei até agora e só então, só tendo entendido toda essa primeira parte, passem para o próximo vídeo, tá bom? Então, à disposição para nesse processo aí de vocês, estou à disposição e é um prazer. Eu estou aproveitando esse tempo de quarentena para gravar esses vídeos e espero que eles sejam úteis para os estudantes, para vocês, para quem estiver assistindo aí no momento. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e meus contatos vocês já sabem, a gente está à disposição. Beijo, tchau, tchau. Quem falava isso era a Xuxa, né?